eu sou a Gi da EcoCri e nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer o jogo do totem. Para fazer esse joguinho, nós vamos precisar de 5 caixinhas de sabonete exatamente iguais. Vamos precisar também de 2 rolos de fita adesiva larga, já usados, então você vai tirar todo o final aqui da fita, ele vai ficar assim, pardo. Então, fica fácil de você pintar, pode ser com tinta, pode ser com lápis de cor, ou você pode enfeitar também com algumas figurinhas, alguma coisa assim, para ficar bonitinho. Nesse caso aqui, ó, eu usei adesivos para que eles ficassem coloridos e dentro eu pintei para não aparecer ali a propaganda, a marca, ok? Vamos precisar, então, também de 5 pedacinhos de papel de presente usado. Se você não tiver papel de presente usado, você pode usar jornal colorido, você pode usar sacola plástica colorida, alguma coisa que você tenha sobrando mesmo. Nesse caso, nós vamos forrar cada uma das 5 caixinhas como se fosse um pacotinho de presente. E para isso a gente vai usar a cola e a fita adesiva e a tesoura. Só é necessário observar que a emenda desse papel, ele fique nessas partes mais largas, tanto na frente ou atrás, né? Para que não tenha interferência na hora que você for empilhar. Se você colocar aqui ou aqui a emenda, quando você for colocar uma caixinha sobre a outra, pode ficar mais difícil para equilibrar, tá? Então, dê preferência para colocar a emenda aqui nessa parte mais larga. Terminado de forrar as 5 caixinhas... aliás, deixa eu mostrar outra coisa. Nesse caso aqui, ó, desse que eu já tenho pronto, o que aconteceu? Eu não forrei toda a caixinha. Por quê? Porque essa caixinha, ela já era estampadinha, ó, nesse formato que eu achei, como eram cores diferentes, então achei que poderia ficar interessante, né? Ia ficar fazendo um detalhe diferente. Então, o que eu fiz? Eu só coloquei as imagens nessas áreas onde aparecia a marca, ó. Então, aqui eu coloquei o nome do bichinho, aqui eu coloquei um círculo, só para cobrir o espaço da marca, mas eu mantive o desenhinho, né? A estampinha que tinha na caixinha. Claro que depois eu tive que passar uma fita adesiva por cima disso aqui, para evitar que ficasse saindo as figurinhas ou sujando, enfim, você vai manusear esse material bastante, então é necessário mantê-lo, né, mais conservado. Mas se você não tem uma caixinha assim, por exemplo, você tem uma caixa que tem um monte de propaganda de um lado e do outro, toda estampada, então você pode forrar, como eu falei ali, que é mais fácil. Aí você forra toda a caixinha e só cola, então, a imagem do bichinho de um lado e do outro, para que as pessoas que estejam empilhando, independente de onde elas estejam na mesa, elas consigam ver qual é o bichinho, né? Se você botar só de um lado, daí a pessoa não vai saber qual é, se ela tá sentada do outro lado da mesa, ela não vai saber qual é o bichinho que está em que posição do totem. Então, quais são os bichinhos que a gente vai colocar no totem? Aqui no caso desse jogo, a gente trabalha com os 5 grupos de cordados, os animais com coluna vertebral, que seriam os mais evoluídos. Então, a gente tem os peixes, não sei se dá pra ver aqui. Os anfíbios, os répteis, as aves e aí os mamíferos, tá? Eu preciso ter essas imagens desses animais, tem que ser um jacaré, uma arara, uma onça? Não, tá? Não é necessário que sejam esses animais, você pode escolher outros dentro desse grupo. Só é necessário observar que alguns animais que você escolher, pode ser que limitem um pouco as características. Por exemplo, as aves, no geral, têm penas e têm bico. Agora, a onça, ela tem manchas, ela tem dentes afiados. E se você escolher outro mamífero, como por exemplo aqui, ó, o nosso amiguinho tamanduá, ele já é um desdentado, ele não vai ter essa característica, não vai ter a mancha, enfim.
mas só vai limitar um pouco. Pode escolher qualquer animal dentro do grupo que você queira, tá? Que características eu vou colocar no jogo? Porque agora a gente vai ter que pegar um papelão mais fino, tipo esse, um pouco mais grosso, se você tiver, né? Pode ser aquele outro pardo, qualquer papelão de caixinha mesmo. E cortar algumas fichinhas. Que fichinhas são essas? As fichas com as características que vão orientar a formação do totem. Cada característica vai ter 3 fichinhas, ó, né, que vão determinar a posição no totem. Então, nesse jogo aqui, eu usei características mais gerais mesmo e coloquei 9. Quais são elas? Penas, manchas, bico, escamas, dentes afiados, pelos, brânquias, nadadeiras e garras, ok? Foram as que eu escolhi, mas você pode escolher outras dependendo do seu grau de conhecimento, dependendo da idade das pessoas que vão jogar. No caso, cada característica vai precisar ter 3 fichinhas, como eu falei. Por quê? Porque a gente vai ter 3 posições aqui no totem: o topo, o centro e a base, tá? Então, essas 3 posições vão ter que estar em cada fichinha aqui, ó. Penas no topo, penas no centro, penas na base, ok? A mesma coisa, por exemplo, lá, nadadeiras, ó. Nadadeiras no centro, na base e no topo. Então, cada característica que você escolher, que podem ser essas iguais às que eu coloquei, ou podem ser outras que você quiser, desde que tenha a ver com os grupos, né? E com as imagens que você colocou, você vai fazer sempre essas 3 posições: topo, centro e base, tá? Então, outra coisa, as fichinhas, como sempre, ó, elas são de papelão e o ideal é você passar uma fita adesiva para manter elas em melhor estado por mais tempo, tá? Não esqueça de passar a fita, porque se você fizer só num papelzinho, por exemplo, lá escrito, rapidamente ele vai amassar, rapidamente ele vai sujar. Então, o ideal é que você faça assim. Se você quiser, na hora de jogar, virar as fichinhas todas para baixo e ir sorteando, você vai precisar que esse papelão seja exatamente igual, tá? Para não identificar a fichinha. Se você quiser colocar elas dentro de um saquinho, dentro de uma caixinha, de alguma coisa, e ir sorteando sem olhar, daí não tem esse problema. Daí você pode fazer a fichinha com papelão diferente que não vai interferir, certo? Como é que nós jogamos este jogo? Então, nós vamos usar essas estruturas, como eu falei antes, para movimentar o totem. E vamos sortear a fichinha. Esse jogo é um jogo que você pode jogar sozinho ou com várias pessoas. Ele não tem um limite de pessoas. Então, por exemplo, lá, eu vou sortear aqui uma fichinha. Dentes afiados na base. Esse animal que está na base aqui, que é um peixinho, esse peixinho não tem cara de que tem dentes afiados. Então, eu vou ter que trocar e colocar alguém que tenha dentes afiados lá embaixo na base. Então, eu tenho que pegar aqui, ó. Vou colocar esse jacaré que tá com dentes bem afiados mesmo, né? E vou movimentar. No começo, quando você começa a jogar esse joguinho e ainda não tem muita prática, o ideal é que você não limite movimentos, que você possa fazer o que está pedindo na fichinha com qualquer quantidade de movimentos, tá? Então, eu consegui colocar alguém que tem dentes afiados lá embaixo na base, certo? Poderia ser a onça também, né? Poderia ser outro animal que eu tivesse colocado na figurinha. Essa fichinha, já que eu consegui, fica comigo. Mas se por acaso eu tivesse deixado cair durante a movimentação, a fichinha volta para o monte, é misturada e é sorteada novamente, tá?
Esse foi o jogo do totem, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.